Olá, amigos do canal Saber, Sabor e Saúde. É uma alegria estar aqui com vocês novamente e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a nossa saúde intestinal. Vocês sabiam que o nosso intestino é considerado um segundo cérebro? Não? Pois é. Por que ele é considerado um segundo cérebro? Pela ligação que ele tem realmente com o nosso cérebro de verdade. Nós temos um nervo que é chamado nervo vago, ele tem uma ligação direta com o nosso intestino. E lá ele tem várias ramificações, é como se fosse um fiozinho central saindo da nossa cabeça e indo para o intestino, e lá se ramificando em vários mini fiozinhos que compõem, que vai se disseminando ali para todo o nosso trânsito intestinal, né? E o que isso tem a ver, então, com a nossa saúde? Primeiro, as nossas emoções. Então, às vezes você tá ali meio depressivo, meio triste e não tem noção que pode ser o seu intestino que tá ocasionando isso também, né? Hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode estar cuidando melhor para o seu intestino funcionar bem e você colher os frutos dessa boa saúde intestinal. Vamos lá, então? A primeira delas, acho que a maioria dos profissionais de saúde sempre falam, sempre orientam, mas mesmo assim, na nossa prática, a gente ainda vê uma grande dificuldade que as pessoas têm, que é sobre a ingestão da água, né? A água é um alimento que não tem gosto, né? Mas que as pessoas sentem muita dificuldade de ingerir. A nossa média de consumo para um adulto saudável é em 35 a 40 ml por quilo de peso. Aí você já pode fazer sua conta aí de quanto a sua necessidade de água e saber se realmente você está ingerindo a quantidade de água suficiente para o bom funcionamento de todo o seu corpo, principalmente o intestino, né? Muitas pessoas se queixam de intestino preso, intestino preguiçoso, e a água, ela tem esse fator importantíssimo. Então, uma dica já, você acordou, antes de tudo, até mesmo de escovar os dentes, você vai lá e beba uma média de 300 ml de água. Pode ser água em temperatura ambiente mesmo, tá? Se você mora em um local frio, pode dar uma mornadinha nessa água, mas pode tomar ela de forma natural também, tá? Eu costumo fazer uma analogia em relação à água com o nosso corpo. A sua casa, quando ela tá suja, suponhamos que você chegou, sua área tá lá cheia de lama, folhas, areia. Primeira coisa que você vai querer fazer é limpar, né? Jogar uma água para tirar toda a sujeira daquilo ali. A mesma coisa é com o nosso corpo, é o nosso intestino. Quando a gente come, todo o processo de digestão produzem pequenos lixinhos para o nosso corpo, que o nosso organismo tem que jogar fora. E como que ele vai fazer isso? Com a ajuda da água, né? Quando você bebe essa água, ele vai fazer essa limpeza também. Ele vai estimular o seu trânsito intestinal, então vai fazer com que essa sujeirinha seja eliminada nas fezes e também através da urina, né? Você bebeu a quantidade boa de água, logo dá vontade de fazer xixi, porque o teu organismo, seu rim tá filtrando, tá fazendo essa limpeza e o que o nosso corpo não precisa, ele vai estar jogando fora, certo? Então anotem aí, a primeira dica é melhorar a ingestão de água. E para isso, gente, é muito simples, é só você deixar sempre ao seu lado uma garrafinha com água, um copo grande, daqueles de 500 ml do seu lado. Porque às vezes as pessoas se envolvem no trabalho, nos seus afazeres e esquecem de beber água. E quando a gente sente sede, é porque o nosso corpo já tá ao extremo, ele já tá gritando, pedindo por socorro para você beber essa água, tá? Então, deixa ali e coloque como objetivo, como suas metas do dia, fazer essa ingestão de pelo menos 2,5 litros de água por dia. Você vai ver como seu intestino vai melhorar e fora os outros benefícios aí para a pele e tudo mais. Outra dica para o bom funcionamento do nosso intestino é o consumo de alimentos prebióticos. Os alimentos prebióticos, eles são, geralmente a maior quantidade são fibras e o nosso organismo, ele não tem a capacidade de fazer a digestão, mas eles são utilizados pelas bactérias que compõem a nossa flora intestinal, né, nossa microbiota intestinal,
E lá elas utilizam ele fazendo um processo de fermentação, onde elas produzem substâncias, ácidos graxos de cadeia curta, que tem fator importantíssimo no controle de apetite. Então as pessoas que estão em processo de emagrecimento tem esse fator positivo, porque elas regulam a questão hormonal para o controle do apetite. Pessoas que têm diabetes, elas também produzem um tipo de gordura que vão ajudar no controle da glicemia. Além disso, outro alimento funcional que a gente pode estar utilizando são os probióticos. Os probióticos, eles já são um composto por bactérias do bem, que a gente costuma chamar, né? E elas vão melhorar a nossa flora intestinal, elas vão fortalecer. Porque o nosso intestino, ele é composto tanto de bactérias boas, quanto bactérias que não são nossas amigas assim, né? E o que faz a gente não ficar doente é a nossa flora, as nossas bactérias do bem estarem em maior quantidade, né? Elas estarem ali trabalhando para evitar que as outras bactérias aumentem a sua quantidade, né? O nosso intestino, gente, ele funciona como tijolinhos. Vou fazer aqui na minha mão. As células do nosso intestino, elas têm que ficar juntinhas assim, unidas, né? Que elas vão, dessa forma, elas evitam com que qualquer sujeira, qualquer patógeno, qualquer substâncias alérgicas venham para nossa corrente sanguínea e nos faça adoecer. Quando a gente não cuida bem do nosso intestino, o que acontece? Acontece a chamada permeabilidade intestinal. Ao invés das nossas células estarem juntinhas assim, elas vão dar uma abertura, elas vão se afastar. E essa brecha que abre aqui deixa o caminho aberto para essas bactérias do mal entrarem para o nosso organismo, substâncias alérgenas e tudo mais. E aí é onde aparecem as alergias, diarreias e uma série de outras doenças relacionadas até mesmo com o nosso sistema imunológico. Por isso é importantíssimo a gente fazer a nossa parte para ajudar o nosso intestino a funcionar bem, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Podemos fazer vídeos complementando com informações a mais, né? Sobre os alimentos probióticos, onde que a gente encontra eles? Os probióticos, eles estão nos leites fermentados, nos iogurtes. Uma fonte riquíssima são os kefirs, tanto o kefir de água quanto o kefir de leite, né? E já os alimentos prebióticos são aqueles alimentos ricos em fibras, que a gente costuma, são os vegetais folhosos, farelos de aveia, a própria aveia, que vão ter essa quantidade significativa de fibras e ser esse alimento para as bactérias do nosso intestino, né? E pra gente finalizar o nosso vídeo, eu vou deixar uma receitinha aqui pra vocês, que eu costumo chamar ela de coquetel laxante. Então, se você tem problemas de intestino preso, vale a pena você preparar essa receitinha, tá? Você pode tomar ela tanto em jejum, como o seu café da manhã, ou antes mesmo de dormir, tá bom? Depois me conta os resultados que vocês tiveram e comece a colocar em prática essas dicas que eu dei aqui, certinho? Vamos lá, quero fazer um pedido a vocês. Se você gostou dessas informações, acha que ela é útil para você e às vezes para pessoas que você conhece, amigos, familiares, eu peço que você compartilhe com essas pessoas, tá? Porque vai ser muito importante para elas e para mim também. Um beijo e até a próxima. Como eu prometi, vamos agora fazer o nosso coquetel laxante. Para isso nós vamos precisar de uma laranja. Você vai descascar, cortar em pedacinhos e tirar as sementes. Vamos precisar de uma colher de sopa de aveia, uma colher de sopa de chia ou linhaça, aí você vê o que você mais gosta, você pode substituir, 4 ameixas secas sem caroço e 4 folhinhas de ora pronobis, tá? Se você não tiver a ora pronobis em sua casa, você pode acrescentar uma fatia de abacaxi ou meio mamão papai pequeno, certo? Aqui não tem segredo, né? Nós vamos colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador e vamos bater, lembrando que esse suquinho não pode ser coado, tá? Porque senão as fibras a gente vai perder e não é esse o nosso objetivo. Nós queremos aqui dar substrato, né? Para nossa microbiota intestinal trabalhar e trazer mais benefícios para o nosso organismo.
Vamos colocar aqui aproximadamente 180 ml de água e vamos bater. Agora é só você se servir e tomar o seu coquetel laxante. Saúde!